Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Hoje a proposta é a gente perceber qual o papel da filosofia à medida que ela se propõe a questionar o mundo, questionar o que motiva o comportamento das pessoas e quais são as ideias, né, que elas cultivam, né, quais são as convicções de cada pessoa. Então, o tema inicial, né, como proposta dessa aula, é o que está por trás de tudo, né? Do comportamento humano, do sentido de algumas ideias, do que, de certa forma, dá sentido para a vida de algumas pessoas. A gente vai partir desse ponto de partida aí da nossa aula de filosofia. Então, conhecimento filosófico, né? A filosofia leva o homem a ler dentro, né? A ver o que está nas entrelinhas a partir dos questionamentos que faz. Então, o ler por dentro, entre aspas, é nada mais do que investigar as bases, né? O que sustenta, o que é permanente, para daí interpretar a dinâmica das coisas e dos homens. O que é substância, o que é a essência das coisas e também o modelo de interpretação de mundo, né? Então, diante disso, alunos, é possível, né, por meio da filosofia, nós analisarmos os modos como pessoas, né, diferentes pessoas, veem o mundo e o que sustenta essa tal forma de viver, né? Assim, podemos ter, por exemplo, dentro da religião, né, as pessoas que seguem grupos religiosos, o que elas têm como base? Primeiro momento, o modelo é Deus, né? A vida, né, delas é tido como uma espécie de dom de Deus, até porque ele é a ideia do Criador. Se ele criou, ele deu o dom da vida a esses criados, né? Então, Deus como Criador, homem como criatura, né? E a ideia de que é sagrada porque Deus é sagrado. Então, tudo o que ele faz, de certa forma, há uma sacralidade e torna sagrado aquilo. Então, dentro da religião você tem isso, né? Se vive a partir de uma espécie de uma missão, né? De fazer o bem, de representar a imagem e semelhança de Deus na Terra. Então, seria o princípio, a base é o próprio Deus, né? E a forma de conhecimento a gente sabe que é através do livro sagrado. Mas também tem aquelas pessoas que são mais, ao invés de ser religiosas, são mais racionais ou racionalistas. E estas, por sua vez, têm outra base. A base do racionalista é o logos. Logos, palavra do grego, quer dizer razão, né? Ele segue muito o raciocínio, aquilo que tem um raciocínio lógico, uma razoabilidade. E aí a gente vai ver que ele segue muito uma inteligência ou uma ideia que é pautada por meio da razão, né? E que o universo pode ser compreendido através dessa linguagem chamada matemática, né? Sobretudo na mente e na história do homem. O homem cria o mundo a partir da sua razão, o racionalista vai acreditar nisso. E a matemática vai ser então essa linguagem que o leva a entender o próprio universo e o próprio mundo, tá? Mas também tem o outro tipo de pessoa, né, que é chamada de materialista. O próprio nome já diz, é aquele que se apega, que tem apego ao bem material ou aos bens materiais. Então, para ele, qual é o modelo? É o trabalho. Eles vivem para o trabalho. Por quê? Porque eles sabem que através do trabalho eles vão adquirir dinheiro e o dinheiro vai fazer com que eles possam consumir, comprar e ter bens, né? Então me parece que é trabalhar e consumir e angariar, sempre juntar cada vez mais quantias de bens materiais. Então o materialista ele está mais preocupado nas relações que ele vai ter com o trabalho e com a sua dimensão humana, ou seja, o que ele pode resolver enquanto problemas ou mesmo obter compras, consumir e ter bens materiais, né? O materialista vai estar voltado nisso. Mas também tem uma outra forma de ser, que é o pragmático, né? A palavra pragmático vem daquele que tem como base um modelo de agir, de controlar sempre as coisas. Tudo que ele vai fazer, ele tem que ter um controle minucioso sobre o que ele vai fazer. Então, o pragmático, geralmente eu gosto de usar o exemplo, é aquele que quando vai fazer, por exemplo, uma viagem ou tem um plano, o que ele faz? Ele primeiro desenha no papel, ele estuda, ele tira a prova, né? Se ele vai fazer uma viagem, ele vê a quilometragem de ida e de volta, ele faz o check-up do carro, ele já compra alimento que dê para todos esses dias, a gasolina,
Quer dizer, ele vê todos os fatores. Por quê? Porque ele quer ter uma espécie de controle até sobre o futuro, o acaso, o que pode vir a acontecer. Então, o pragmático não sai de casa se do nada alguém falar, vamos fazer isso. Não. Ele não faz coisas de improviso. Tem que ser tudo muito bem amarrado, muito bem programado, né? Pragmático é isso, é pé no chão, né? Ele pensa 10 vezes para tomar uma determinada decisão. E depois vem um outro tipo de pessoa chamado positivista, né? É um nome que faz alusão ao próprio movimento positivista de Augusto Comte, né? Um pensador sociológico, né? Que vai desenvolver a teoria do positivismo. Então, o positivista, qual é a base dele? O modelo é o fato observado, né? Ou seja, ele observa, compreende, entende e a partir daquilo ali ele adquire como sendo uma verdade para ele, né? Então ele não tem dúvida. Mas ao mesmo tempo é alguém flexível. Tanto ele acredita na ciência como também na própria religião, né? Ele tenta fazer um certo equilíbrio entre razão e emoção, né? E tenta entender e ordenar o mundo dele, da sua natureza e do próprio universo dentro dessas duas instâncias, ou seja, a razão humana, os seus sentimentos e a própria ciência, né? É também um ser equilibrado, né? Mas que tem um certo olhar positivo sobre a vida. Sempre olha nessa perspectiva de que algo bom vai acontecer, até porque tem tudo, vamos dizer assim, coincidindo, né, para que se dê bem, né, ou dê certo aquilo que ele está querendo. Então, o positivista tem esse olhar e valoriza muito as ciências, né? O positivista vai muito para esse lado emocional, mas também racional. E aí, alunos, dentro dessa aula, a gente vai trabalhar um pouco a filosofia do sentido de como cada pessoa norteia a sua vida, motiva a sua vida a partir do que ela acredita, quer seja pela razão, quer seja pela religião, quer seja pelo positivismo, né? Quer seja pelo, vamos dizer assim, materialismo ou pelo pragmatismo, né? Aquele que tem que ver para crer, né? Então, aí tem um pouco dessa personalidade de cada pessoa, né? Porque daí a gente está vendo as ideias com que ela valoriza e aí a gente começa a compreender melhor o jeito que ela se comporta e por que ela se comporta dessa forma, né? É uma filosofia comportamentalista aí a partir dessas matrizes com que cada pessoa pode seguir, né, a partir do que ela acredita. Então, alunos, a aula dessa semana vai ser em torno disso, o que está por trás de todas as coisas, ok? Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.